eu entendo que assim, é uma pauta bem frequente na direita, especialmente na direita americana. Agora, a pauta armamentista, para mim, não seria problema nenhum defender. Você colocou aqui... você está botando as perguntas, né? Eu acho, como eu falei, eu acho que as pautas precisam retomar e existe uma atenção demasiada ao debate político nacional, sendo até mais específico, uma atenção exagerada na pessoa do Bolsonaro. Muito, muito forte, de todo lugar, da direita inteira, de todo o espectro dela, incluso o MBL. E eu acho que isso é ruim porque acaba nublando, fazendo as pessoas se esquecerem de certas pautas e ficarem só concentrados no Bolsonaro. Vamos lá. Outra pergunta, Rafael Gapski Moreira. O que está impedindo o MBL de começar desde já a discussão dessas pautas de um modo claramente não bolsonarista? Por exemplo, falando do globalismo em termos não conspiracionistas, fazendo críticas ao sistema educacional que não sejam associados ao Paulo Freire. Eu acho que são dois fatores que se envolvem nesse fato. Primeiro, é a atenção, a energia que é depositada no Bolsonaro. Que isso, como eu falei, não é uma coisa plenamente consciente, as pessoas ficam focando nisso, e há um detalhe do debate nacional, que é o seguinte, ele dá muito engajamento. O debate nacional dá muito engajamento. Então, para você falar de Bolsonaro, vai dar muito mais engajamento do que você cavar uma pauta que as pessoas não estão falando sobre ela e você tentar empurrar essa pauta, né? Isso dá menos engajamento. Então, existe esse primeiro fator. E o segundo fator é o risco que o Renan colocou em um dos MBL News que ele teve comigo, e também na live que eu fiz com ele no Instagram, que é o seguinte risco. É a possibilidade da gente acabar resvalando para um tipo de tratamento das pautas que beneficia eleitoralmente nossos adversários. Eu acho que isso não é um risco tão grande assim, porque há meios de se fazer as coisas sem cair nessa consequência. Por exemplo, a pauta armamentista é um excelente caso. A pauta armamentista é uma pauta que deveria ser pauta do governo Bolsonaro e sobre ela foi feito apenas um decreto no início do governo, muito mal ajambrado, criticado pelo Benê Barbosa, criticado pelo MBL, e desde então nunca mais falou de pauta armamentista. Essa não é uma pauta que está mais associada ao bolsonarismo. Ela está associada de maneira folclórica, mas como a ação, né, de Estado, como algo que está em vias de ser implementado, isso aí praticamente desapareceu. Então não seria problema nenhum a gente levantar esse assunto, inclusive fazendo a crítica ao decreto, fazendo a crítica à inação do presidente quanto a isso. Lucas Evaristo, tenho dito muito isso que o professor tem tratado. Que bom, acho que você está no caminho certo. Direito bolsonarista. Trata de vários temas, lógico, em prol do governo. Da parte dos bolsonaristas também existe uma concentração excessiva no Bolsonaro. Não é como se eles tivessem todas as pautas e a gente nenhuma. Eles também se concentram. Só que no caso deles é se concentrar para defender o infeliz, né? Então é tentar defender o cara de todos os meios possíveis, envidando todos os esforços que são possíveis. Você acha que dá para o MBL acenar para Nando Moura, Felipe Moura Brasil, Constantino e tentar unificar a direita antibolsonarista em uma vertente sólida? O bolsonarismo, como está, não se sustenta. Bom, eu excluiria o nome do Constantino, né? O Constantino não está na direita antibolsonarista nem a pau. Agora ele está na mais frenética e delirante direita bolsonarista, fazendo inclusive a função muito pouco invejável de fiscal do comentário alheio. Mas sim, dá para acenar para o Nando Moura, para o Felipe Moura Brasil, com certeza, sem problema nenhum. Pergunta do Rafs. Essa retomada das... Não, isso já foi lido, Carratu. Isso, eu lembro que eu já li isso aqui. Ô, Carratu. Qual foi a última pergunta? Qual foi a última pergunta? Então, eu achei que era essa, porque eu apaguei as anteriores, pelo que eu lembrava. Não, pô. Por exemplo, essa pergunta do Rafa, eu me lembro de ter respondido Só isso se ele aqui. escreveu de 2 vezes. Não, senhor. Vá para Tá baixo. bom. Você que tem alguma coisa errada. Esse sequestro também você já leu? Já. Dizendo os conflitos políticos.
Eu acho que esse Eric, com esse nome polonês muito esquisito, aí, eu não li. Tá. Szczepanik. Eric Szczepanik. Será esse pessoal da direita que poderia estar desacreditado sabe o que realmente é ser direita? Porque nos últimos anos tenho ouvido muitas pessoas que simplesmente acham que ser direita é a combinação de 3 coisas. Deus, família e Brasil acima de tudo, e não entende bolhufas sobre todo o vasto universo da direita. Olha só, é preciso fazer uma diferenciação aí muito importante entre a compreensão conceitual, madura, refletida de uma corrente política e a expressão dessa mesma corrente no vocabulário popular e nas discussões do dia. Você não se pode esperar que nenhuma corrente política que seja popularizada seja compreendida pelas pessoas que estão na ponta, pela massa, né, nos seus princípios, nos seus fundamentos, nos seus autores, nas suas temáticas. Não é assim em lugar nenhum. Não é assim nos Estados Unidos, não é assim na Polônia, né? Seu nome é polonês. Não é assim em canto algum, nem com a esquerda, nem com nada. Então, naturalmente, haverá essa vulgarização, não é problema nenhum. O que não pode existir é a vulgarização da parte daqueles que formam o pensamento da direita. Ou seja, dos porta-vozes. Estes têm que ser muito bem conscientes daquilo que estão falando. Ou seja, tem que conhecer a tradição, tem que saber o que estão falando, tem que saber os autores, tem que saber as balizas, as referências e tal. Então, o problema está lá. Não está na ponta, não está no pessoal que chega a informação. Não, esse pessoal não precisa ter elaboração conceitual sofisticada. Vamos lá. De Swift Yaguchi. Combinação curiosa, né? Um sobrenome de um satirista inglês com um nome japonês. Tudo bem. Existe risco do Bolsonaro e a vindoura recessão econômica levar o Brasil ao populismo cego e fanático com o que culminou em Hitler no século passado? Eu acho que todas essas comparações com nazismo e fascismo, que têm sido muito frequentes aí, e estão na esteira daquele livro do Timothy Snyder sobre a tirania, a meu ver, tudo isso é um grande exagero. Eu fico com a opinião do historiador Michael Burleigh. Ele diz que não tem comparação com o que a gente está vivendo, com o que foi Hitler, com o que foi Mussolini. Tudo isso aí é um grande exagero. Mas, claro, tem a possibilidade de ter um populismo, como já temos, e isso se aprofundar. Agora, a recessão e o desfazimento, a diluição do governo Bolsonaro tendem a colocar no lugar uma alternativa ao Bolsonaro. Então, eu não acho que vai acontecer um aprofundamento desse processo. Para mim, vai acontecer uma reversão desse processo. É estranho imaginar um aprofundamento desse processo. Por exemplo, o general Mourão não tem perfil de ser mais populista do que o Bolsonaro. Não acredito que ele seria. Provavelmente, ele tentaria fazer alguma tecnocracia à maneira dos militares em 64, ou algo que o valha, sem necessariamente a intervenção nas liberdades civis dos cidadãos. De Eduardo Melo. Professor Ricardo, como se mudaria a mentalidade popular? Vejo uma tendência nas pessoas que não estão na linha de frente, consumindo político o tempo todo, a associar as ideias de direita ao bolsonarismo, tanto as pessoas que gostam dessas ideias quanto as que odeiam. Então, observo que será difícil dissociar essa mentalidade popular, as ideias de direita do Bolsonaro no ambiente universitário que estou, por exemplo. Se você falar sobre qualquer um dos temas que você citou, ele vem como bolsonarista. Não, mas isto é uma coisa que vai acontecer fatalmente. Essa é uma situação dada. As pessoas vão lhe ver como bolsonarista e você vai bater no Bolsonaro, elas vão perceber que você defende pautas do Bolsonaro e bate nele. Ou seja, à medida que a conjunção da defesa de pautas com a crítica ferrenha ao governo acontecer, né, à medida que isso for visto pelas pessoas e este fato, esse fenômeno se prolongar no tempo, as pessoas vão ser capazes de distinguir entre a pauta e a adesão ao governo. Naturalmente vão. Imagine você passar 2 anos criticando o Bolsonaro e 2 anos defendendo pautas. Claro que a pessoa diferencia a pauta do Bolsonaro. É que não está havendo isso. Tem esse ponto, né? Não está acontecendo esse movimento que eu estou ilustrando. Gustavo Coutinho. Professor Ricardo, primeiramente, parabéns pela aula. Olha, você fala em bater forte no Bolsonaro. O problema que eu vejo dos partidos liberais é bater usando a mesma narrativa e argumento da esquerda. O discurso bolsonarista do MBL é cada vez mais parecido com o PSOL. Você citou o MBL se identificar como uma verdadeira direita. Bom, quem fez essa estratégia sólida do pessoal de Jacaré de Tangue, seria uma boa estratégia essa? Acredito que não. O que falta mesmo no MBL, infelizmente, é uma referência política. A direita bolsonarista triunfou, porque Bolsonaro é um candidato viável e o MBL não apoia nenhum viável. Só isso, o MBL tem disparadamente mais qualidade do que todos os movimentos do Brasil juntos.
Bom, vamos lá. Primeiro, eu não acho que exatamente as críticas que o MBL faz a Bolsonaro o equiparem ao PSOL. Você veja que algumas dessas críticas a Bolsonaro são simplesmente críticas republicanas. O que o PSOL pode fazer, o PT, o PDT, o MBL, o PSDB, quer dizer, qualquer partido pode fazer. Por exemplo, denunciar os arreganhos autoritários do Bolsonaro, que são frequentes. Ele vive falando em AI-5, agora até parou, né? Parou um pouco, mas ele fazia isso com muita frequência e assim, isso é um problema. Quer dizer, ele vive numa democracia, ele não pode dar um aceno deixando eu entender que ele quer uma ditadura, que ele quer uma intervenção, e ao mesmo tempo ele usa de sinais ambíguos. Né? Uma hora ele fala uma coisa que dá a entender isso, e depois ele diz, não, nunca pedi intervenção militar, os caras estão viajando. Então, assim, isso é um truque. Né? É um truque com o qual ele opera há muito tempo, e fazer uma crítica a isso não é nos colocar no plano do PSOL. As críticas que nós fazemos também ao Paulo Guedes, por exemplo, não nos colocam no plano do PSOL. Eu não vejo assim, proximidade. Se o MBL usasse um vocabulário que é equivocado, que é o vocabulário de fascista e coisa e tal, né, aí se aproximaria, porque eu acho esse vocabulário muito ruim. Mas, usualmente, o MBL não faz isso. Em relação aos candidatos viáveis, não, sem dúvida, sem dúvida. Os candidatos que o MBL ensaiou apoiar na eleição que o Bolsonaro ganhou foi, primeiramente, o Dória. Houve uma aproximação do movimento, mas essa aproximação foi sustada, dado que o Dória se revelou, como de fato ele é um oportunista ideológico, então não se manteve perfilado, alinhado com as pautas que ele próprio havia levantado. E a segunda tentativa foi com o Flávio Rocha, que ideologicamente era um candidato muito bom, era um candidato muito redondo e tal, mas não tinha muito afã de ganhar. Ele não se colocou no cenário público com a sanha de ganhar e, de fato, não foi para frente. E o Bolsonaro foi e conseguiu e faz parte da vida. Eu acho que a ideia de prévias na direita é uma ideia muito boa para resolver isso, porque tendo as prévias da direita, você tem todos os candidatos do nosso campo podendo discutir, debater, conversar, e aquele que se der melhor, né, aquele que mover mais os corações e as mentes das pessoas, que for visto como a pessoa predestinada a conduzir o campo da direita em 2022, esse candidato receberia o apoio do MBL. Acho que é um meio de solucionar o problema que você traz. Vinícius Luna Guerreiro, guerreiro da liberdade. Esse epíteto está parecendo epíteto de petista. Eu me lembro do pessoal do PT, né? Guerreiro da liberdade, Vinícius contra o golpe, coisas desse tipo. Acho que você subestima muito a mudança cultural que houve a partir de 2013. Bolsonaro é passageiro, nós não temos getulista ou lulista em grande quantidade, quando Bolsonaro é passageiro nesse processo. O que houve em 2013 é apenas o começo de uma direita que ainda irá amadurecer. Será que não é o caso de construir lideranças políticas populares sem eleitorais? Pois acho que o MBL entrar nas eleições fez muito mal ao movimento. Então, primeiro, eu não estou, na realidade, subestimando a mudança que aconteceu em 2013 e nem diz que o Bolsonaro é imutável. Eu acho que o Bolsonaro é passageiro. O que eu falo, e que é a minha preocupação, é que a mudança que aconteceu em 2013, e que, de fato, para a direita foi mesmo em 2015, 2016, é uma mudança que se assenta na necessidade contínua de engajamento das massas, de muito interesse político. E por qual razão que é assim? É assim porque esta direita que se constituiu, ela não se apoia materialmente em bases muito sólidas. Então, você pega, por exemplo, o Partido Novo. O Partido Novo depende de doação. Para haver doação é necessário engajamento. Para haver engajamento, as pessoas precisam acompanhar a política. Para elas acompanharem a política e se engajarem, elas têm que ter uma esperança muito forte. Se elas se desiludirem, essa esperança se perder e forem viver as suas vidas privadas, tocar as suas vidas privadas, elas se desengajam, por consequência, elas diminuem a doação, por consequência, o partido não sobrevive. O MBL é idem. Então, assim, existe um vínculo muito, muito íntimo entre engajamento e a direita. Vocês compreendem que é diferente do caso da esquerda? Por quê? Porque a esquerda tem um suporte material muito sólido. Então é possível para a esquerda passar uma intempérie muito drástica,
Mas é uma falta de engajamento, como você citou, que é verdade. Então, ela pode passar uma falta de engajamento, ela pode passar a perda nas ruas, ela pode passar a perda do voto de opinião durante um tempo considerável. Por quê? Porque ela tem sindicato, ela tem universidade, ela tem órgãos que recebem dinheiro do Estado, ela tem partidos que usam fundo partidário. Ela tem dinheiro para se manter e tocar o trabalho, e não se diluir, não se dissolver no processo. Aí depois, quando ela tiver uma nova força popular, uma nova força de opinião, ela se reconstrói. Esse movimento de ir para o limbo e voltar, a direita não tem. Se a direita vai para o limbo, ela vai e fica lá. Por exemplo, se as doações que são dadas para o MBL acabarem, o MBL termina amanhã. Ele não sobrevive, ele não tem como sobreviver, dado que ele se ancora nessas doações e, portanto, no engajamento das pessoas e, portanto, na esperança que as pessoas tenham com a realidade política. Vamos lá. Rômulo von Hendrick. Eu tô vendo que essa live vai ser só pergunta, né? Tem pergunta para chover. Mas não tem problema, não. Eu acho que essas perguntas esclarecem muitos pontos cruciais. Não há problema nenhum a gente fazer a live só com perguntas. Façam, inclusive, mais perguntas sobre impeachment, sobre tudo que vocês acharem, que eu vou respondendo aqui. Vamos tocando pau. Rômulo von Hendrick, Pará. Precisamos levantar especialistas que estejam alinhados com o movimento, porém sem ligação pública, assim como a esquerda faz, que chama especialistas para fazer análises e assim passar a autoridade ao povão, diminuir a resistência política das pessoas às nossas ideias. Concordo inteiramente. Inclusive, esse foi um subtópico de uma apresentação que eu mesmo fiz em um congresso do MBL. Eu acho que foi no antepenúltimo congresso, no penúltimo congresso do MBL, uma coisa assim. E eu fiz uma apresentação e um dos subtópicos dessa apresentação era exatamente isso, a formação de especialistas. A ideia de um especialista é uma coisa muito boa para a direita, porque nós carecemos de especialistas. Veja, a gente tem alguns poucos especialistas. Tem o Benê Barbosa, é um exemplo que eu sempre dou. O Benê Barbosa é um especialista. Está no campo da direita, não está tão alinhado assim com o MBL, mas ele está na direita. Ele é um cara de direita e é um especialista. Em que ele é especialista? Ele é especialista em arma. Então ele sabe tudo daquilo. Sempre que ele vai debater, ele se dá muito bem porque ele sabe tudo, ele estuda, ele vive no universo das armas. Ele não é um generalista. O Olavo de Carvalho é um generalista. O Olavo é um cara que fala de tudo. Tudo que você imaginar, tudo que há entre o céu e a terra e até aquilo que não há entre o céu e a terra, Olavo fala. Então, não há assunto que ele não fale. Ele é um generalista. Eu acho que faltam mais especialistas, pessoas que estudam um assunto, ficam ali, se tornam muito conhecedoras daquele assunto e podem representar uma posição conservadora ou liberal naquele assunto. E com isso, eles podem ir a debates com pessoas de esquerda e se dar muito bem e ficar firmes, entendeu? Porque assim, é difícil, veja, é difícil você colocar uma pessoa que não é especialista para discutir com um especialista. Um cara que estuda 15 anos questão do negro no Brasil, ele vai discutir comigo sobre isso? Eu posso ser muito bom na dialética, mas o cara estuda 15 anos isso, eu não. Mas eu vou ter o quê? 2 semanas para me preparar para o debate? Não dá. Então, assim, é necessário, sim, ter especialistas, inclusive para os enfrentamentos retóricos que nós temos que ter. Vamos lá. Bruno Cristo. Acredito que, do ponto de vista liberal, falta os liberais olharem mais para o Brasil e suas peculiaridades, até consumir mais literatura da história do liberalismo brasileiro. Obviamente, Bruno Cristo, falta essa outra carência grave que nós temos, sobre a qual eu também já escrevi, já falei. Falta conhecimento do Brasil. Esse negócio de ficar importando literatura austríaca para o Brasil sem a mediação da realidade brasileira é muito ruim. Você pode importar qualquer coisa, não há problema nenhum. Os liberais brasileiros antigos importavam um bocado de coisa. Benjamin Constant, né, Guizot, né, os doutrinários franceses, tudo isso era importado. Mas é necessário que você importe a literatura e olhe a realidade nacional. Então, os liberais precisam ler a história do Brasil mesmo. Carlos Guilherme Mota, Van Hagen, José Murilo de Carvalho, João Camilo de Oliveira Torres e por aí vai. Leia as coisas daqui. João Maia para todo mundo. Você acha que os movimentos políticos terão um protagonismo maior no período pós-corona do que hoje? Acho que sim. Sobretudo por conta do impeachment de Bolsonaro. Eu acho que o impeachment de Bolsonaro faz com que os movimentos tenham um protagonismo maior.
Entendi. Então, estamos no processo de construir e organizar uma massa teórica para começar a trazer isso para o nível mais popular. Deveríamos estar. Tiago Bastos. Sei que o Kim tem outras responsabilidades agora, mas ele não poderia voltar a fazer vídeos sobre essas pautas mais ideológicas? O Coppola se destacou muito por ser um bolsonarista culto. Alguém que sabe debater bem e tem dados para se embasar. Pois é, eu acho que o Kim poderia, sim. Poderia. Ele, inclusive, já se destacou no passado fazendo isso. Por exemplo, na época que ele defendia privatização das universidades, quando ele citava o caso das universidades dos Estados Unidos. Dá para ele fazer. Eu também acho que ele deve fazer. Vamos lá. Tem umas perguntas de hoje, né? Que eu estou vendo aqui. Tem uns comentários aqui. Deixa eu ver. Frequento o clube de tiro e a galera não está feliz com o Bolsonaro. Que bom. Eu sempre gosto muito que as pessoas que têm armas e sabem atirar estejam do nosso lado. Acho bom. Pessoa que tem arma é uma pessoa que eu quero que esteja do meu lado, não quero que esteja contra mim. Vamos ver. Tem uns comentários. Tem um comentário longo aqui. Miguel Francisco. Professor, hoje mesmo Guedes criticou fortemente o pacto dos militares, os gastos na quarentena, ao mesmo tempo que Bolsonaro tenta trazer estabilidade, falando que Guedes está forte. Vocês que acompanham bastidores, acham que ele vai ou pode sair? Sim, ele pode sair, mas é impossível a gente cravar e dizer que ele vai sair, mas ele pode sair. Qual seria a barganha dele com Bolsonaro para se manter? O Renan, que conhece o Guedes, conversa com o Guedes, já falou no MBL News que a questão do Guedes não é barganha, ele não tem nada para barganhar. É que ele, segundo o Renan, ele parece ser apegado ao cargo, a função de ministro. Ele criou um apego ao cargo de ministro. Então parece ser este o caso, porque realmente poder político ali ele já não está com muito poder. Mas prestígio, eu acho que o prestígio dele é declinante fora do governo. E dentro do governo eu não acredito na sinceridade desses gestos de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro afaga com a mão e bate com a outra. Não acredito na sinceridade disso. Dinheiro ele não precisa, o Guedes é milionário. Então, o que resta é talvez realmente um apego ao cargo que ele tenha. Qual seria como mostrar para o mercado e para os guedistas que o poder dele acabou? Não há como mostrar. Eu acho que esse pessoal está seguindo o caminho da cegueira voluntária. Não quero ver, não me importa os indícios, ele está lá, foda-se, bolsa ainda está bem, estou ganhando dinheiro e vamos que vamos para frente. Eu acho que isso só ficará evidente caso ele saia. Se ele sair, aí fica evidente, ele saiu. Que não haverá como mostrar no mesmo. Pois é, então não acho que seja possível. Tiago Bastos. Se o MBL se tornar partido, receberá fundo partidário? Já há um entendimento sobre isso? Eu acho que o entendimento majoritário, embora isso não me pareça já ter sido completamente definido, é que não. O que é contra o meu próprio entendimento. Eu acho que tendo partido tem que receber fundo partidário e para mim receber toda a cota que tiver. Assim, eu penso isso de verdade. Estou sendo muito sincero com vocês. Teve lá X para fundo partidário. Para mim tem que receber. Inclusive, uma das grandes vantagens do partido é poder receber. Uma vez que os outros estão recebendo, e uma vez que isso dá uma ancorada, digamos assim, você apoia a direita em uma coisa que tem uma certa solidez, porque é uma verba fixa, formalmente atribuída pelo próprio Estado. Ou seja, você está no aparato do Estado. Eu não vejo problema nenhum com esse tipo de coisa. Inclusive, tem um detalhe. A direita de outros países ela não se caracteriza por ser necessariamente muito austera em comparação com as outras correntes políticas. Por exemplo, o que caracteriza o Partido Republicano não é a sua extrema austeridade, ou o partido da Merkel, a austeridade. Não, são partidos normais que funcionam exatamente como os outros partidos. A diferença é programática, é de natureza programática. Ricardo, posso fazer um adendo aí nessa pergunta? Claro. Você acha que, assim, nesse caso, eu tenho a mesma opinião que você, mas o que aconteceria se, por exemplo, estava para passar, ano passado, uma lei que redistribuía o fundo não utilizado por partidos? Por exemplo, Partido Novo lá não usa fundo nenhum.
passar uma lei desse tipo e dizer, ó, você tem 100 milhões, se você não usar 100 milhões, vai lá para o DEM. Isso seria muito mais fácil de vender para esse pessoal de direita, que toda austera, de que você usasse esse dinheiro. Sim, assim, seria, em termos retóricos, seria uma abordagem intermediária, né? Então, assim, haveria uma força de convencimento no argumento de que se você não está utilizando, o outro partido vai usar, e, portanto, você está fortalecendo o outro partido, que é contrário às ideias que você apregou. Teria uma força. Mas eu mesmo, eu falo a minha opinião de forma aberta. Eu acho que tem que usar, independente do outro partido estar usando, de não usar, porque é um dinheiro que está aí na estrutura do Estado para os partidos mesmo. Entendeu? E eu acho que você abdicar disso aí é você entrar numa situação de hipossuficiência. Mas tem um detalhe que é o seguinte: como a política, por isso que as coisas são sempre complicadas, exigem uma análise histórica muito calma, né, nesta hora. A política brasileira de antes da Lava Jato, de antes de 2015, ela foi marcada assim, de maneira ostensiva ao extremo, isso antes do PT, inclusive, antes do PT, na época de Fernando Henrique, na época de Sarney, na época de todo mundo. Ela foi marcada por ser a grande vedete da roubalheira. Então, político era associado na cabeça das pessoas com ladrão. Político é ladrão. Isso, sabe, coisa mais óbvia. Político é ladrão. Né? Todo programa humorístico retratava um político assim. Era Cacete e Planeta, né? Para quem mais velho lembra. Cacete e Planeta, não sei o quê. Era sempre isso. Político rouba, político é ladrão. E nós tínhamos escândalo de corrupção o tempo inteiro. Toda hora era escândalo de corrupção para lá, escândalo de corrupção para cá, até o grande, imenso escândalo de corrupção do PT, roubando bilhões e bilhões. Então, essa situação levou a uma reação histórica dialética da parte da direita, dos liberais que se constituíram nesse processo, que foi a recusa de tudo isso, justamente para quebrar essa ideia de político ladrão. Não! Nós vamos ser os mais austeros possíveis. Nós não vamos roubar, não vamos pegar dinheiro do fundo partidário, não vamos ter ninguém no gabinete, vamos ser os austeros. Não, vamos tocar um centavo desse negócio. Para fazer assim, um descolamento brutal e também para impedir oportunistas para vir desse lado. Porque assim, se a gente vai fazer isso, meu amigo, você não vai ter nada. Você só vai ter o voto de opinião e 1 ou 2 assessores e olhe lá. Então, assim, separar isso aí. Eu acho que foi um movimento, do ponto de vista histórico, bom, assim, importante, necessário, mas não acho que isso é a essência de ser liberal, a essência de ser conservador dentro da política. Não é. E aí é fácil você perceber que não é quando você compara, quando você examina outros partidos de direita que funcionam no mundo, outros grupos de direita que funcionam no mundo e que têm financiamento de tudo que é tipo. Tem lobby, tem financiamento de empresa, tem financiamento do Estado, quando há financiamento do Estado, tem de tudo. Né? E não há pejo nenhum quanto a isso. E não há pejo nenhum, não há vergonha nenhuma quanto a isso. Só é uma coisa normal. Então, eu acho que isso vai ser um amadurecimento, mas eu sou consciente dos riscos da gente criar uma direita fisiológica caso nós não sejamos austeros a ponto de impedir os oportunistas entrando. Eu acho que existe esse risco, sim, mas se eu estivesse na condução do partido, eu pegaria qualquer fundo que tivesse, qualquer coisa que tivesse prescrita em lei, pegaria tranquilamente. Agora, seria difícil convencer as pessoas de que isso é legítimo, uma vez que elas já introjetaram a ideia de que isso é absurdo, que isso é legítimo, que isso não pode. Vamos lá. Impeachment do Bolsonaro. Não, tem um anterior aqui. Bruno Lopes. Um processo de impeachment agora não seria ruim para a economia? Não seria melhor segurar o governo e formar uma boa base para 2022? Olha só, Bruno, eu acho que essa é uma pergunta, e é um estilo de pergunta que é recorrente, que vai aparecer muito, e eu acho que o problema da sua pergunta é que ele se apoia numa premissa equivocada. A premissa da sua pergunta é que, de alguma maneira, nós estamos numa situação que não é tão ruim do ponto de vista da economia, ou que é meio ruim, e que o impeachment vai piorar. Mas não, nós estamos numa situação que é uma desgraça para a economia.
do ponto de vista da economia, a gente está completamente lascado. Completamente lascado. E nem por culpa tanto do Bolsonaro em si, mas pela circunstância. Nós estamos às vésperas da maior recessão histórica do Brasil. Acho que desde a descoberta. Entendeu? Então, assim, a economia já era. Você tirar o Bolsonaro e colocar o Mourão, que seria ele a assumir, é dar uma esperança de que haverá um sujeito menos doido conduzindo o país e que talvez consiga encontrar a harmonia para a economia melhorar, porque boa ela não está. Então, eu acho que é dessa premissa que você tem que partir, que é a premissa real, né, corroborada pelos fatos. Renan, impeachment do Bolsonaro, isso aí. Quais dicas você daria para fortalecer os debates ideológicos dentro do MBL? A primeira dica é o seguinte, vocês todos têm páginas estaduais, vocês têm páginas municipais e vocês criam conteúdos próprios. Então, se vocês podem perfeitamente, vocês mesmos, independente da nacional, vocês podem pegar pautas que estão sendo colocadas. Vocês podem fazer as pautas nos lugares. Vocês podem criar as pautas, vocês podem criar esse debate. Não precisa uma coisa vir de cima e vocês fazerem. Não precisa ter esse vínculo. Claro, desde que não sejam pautas que são contrárias ao espírito do movimento. Não vai lá, não, eu vou defender aqui a minha pauta, vai ser o fechamento da Câmara de Vereadores da minha cidade. O vereador tudo ladrão, vamos fechar a Câmara. Não vai defender uma coisa dessa. Mas dentro de um certo consenso elástico do que é direita liberal conservadora, você pode defender qualquer coisa. Vamos lá. Seria, então, a melhor estratégia para criar uma base sólida econômica adotar outras visões além da austríaca? Ela vem dominando o mainstream. Não, a visão austríaca não domina o mainstream. O mainstream de economia não é dominado pela visão austríaca nem a pau. É uma visão minoritária, completamente minoritária, em qualquer faculdade de economia. Quer dizer, o que ela dominou foi o campo do liberalismo brasileiro, por conta da influência, volto a dizer, do Instituto Liberal, fundado em 1983 pelo Donald Stuart Jr., que praticamente foi o grande instituto que ensinou à direita o que é o liberalismo, e era um instituto austríaco. Quer dizer, proporcionou tradução da ação humana. A ação humana foi traduzida pelo próprio Donald Stuart Jr. Ele que fundou o Instituto Liberal, ele traduziu a ação humana também, aquele livrão gordão do Mises, foi ele que fez. Então, assim, traduziu Mises, Ben-Baver, Hayek. Então, isto fez com que viesse a escola austríaca, que não é problema nenhum, que é uma escola venerável, é uma escola importante. Eu não odeio a escola austríaca, não. Eu respeito muito os caras. Eu li um pouco. Não sou economista, mas li. Não. Assim, tem valor aquilo ali. Eu só acho que precisa ser meditado à luz da experiência brasileira. E como os austríacos, eles têm uma concepção, principalmente o Mises, tem uma concepção de liberalismo muito rigorosa, muito difícil de ser aplicado num país com tradição patrimonialista como o Brasil, num tempo em que o Estado é muito grande, num tempo em que o Estado é muito intervencionista em tudo que é lugar. Acaba, qual é o efeito dessa dificuldade? Acaba que a ideia fica muito descolada da realidade. Sabe? Então fica muito descolado. E aí vem propostas genéricas do tipo, o que nós devemos fazer? Coisa que eu já ouvi pessoalmente. Na época estava uma candidata a vereadora pelo Novo, lá na minha terra. Depois eu acho que ela ficou mais madura, mas eu ouvi ela dizer isso. Que o município deveria zerar a tributação. Zerar. Corta a tributação todo o município. Pelo amor de Deus. Cortou a tributação todo o município, no dia seguinte, tipo, vira um caos, porque está tudo assentado no serviço do município. Não dá para cortar a tributação do município de uma vez, de um dia para o outro. Então, assim, aí começam a surgir essas formulações muito esquisitas que não vão ser feitas, que ninguém vai fazer e que vão ficar apenas no terreno das ideias, enfim, das propostas verbais. Quais os melhores autores liberais do Brasil? Olha, eu não sou indicado a dizer dos melhores autores liberais, eu não conheço tantos assim, mas eu conheço alguns que são importantes, né? O José Guilherme Melchior, que escreveu Liberalismo Antigo Moderno, um autor importantíssimo, imprescindível. O Roberto Campos, que escreveu muita coisa boa, a autobiografia dele, inclusive, é muito legal, muito detalhada, A Lanterna na Polpa. Tem o Mário Henrique Simonsen, escreveu os ensaios analíticos, muita coisa também importante.
Esses três, o Antônio Paim, historiador do liberalismo, escreveu História do Liberalismo no Brasil. O Biratan Jorge de Macedo, o Biratan Iório, que é um austríaco foi ligado ao Instituto Liberal, eu acho que hoje é do Instituto Mises, uma coisa assim, mas assim, é um austríaco brasileiro bom, sabe do que está falando. Então, esses autores aí já dá uma lista boa, viu? Agora, eu vou dizer uma coisa, existe muito fetichismo de lista de livros. Muita gente me pergunta, inclusive agora que eu estou no curso do Arthur, né, eu gravei umas aulas para o curso de Política 2.0 do Arthur. Aí as pessoas vêm com essa pergunta, não, me forneça uma lista de livros, os autores e tal. Não adianta nada fornecer lista e autor se a pessoa não lê. Eu forneço. Você leu? Não. Aí não adianta, né? Então, assim, não se preocupe em ter na sua mente decorado uma grande quantidade, um cabedal enorme de nomes de autores. Pegue um autor e leia efetivamente. Então, se você está vendo essa live, pegue um deles. Sugestão minha. Pegue o livro Liberalismo Antigo e Moderno do Melchior, que é um overview, né, um panorama histórico do liberalismo como um todo, não focado no Brasil, mas focado no mundo. Pegue este livro, se você não leu esse livro, pegue este livro agora, quando você sair daqui, e comece a ler e leia o livro todo até o final. É isso que você tem que fazer. Não fique preocupado em ter um bocado de autor e de vários nomes. Pegue um livro e leia até o fim. Se você já leu esse livro, pegue o livro do professor Antônio Paim, História do Liberalismo Brasileiro, no Brasil, e leia também do início até o fim, aí depois você se preocupe em ver outra coisa. Diante do fato que o Bolsonaro tem firmado um esteio na classe evangélica, não seria oportuno focar nessa base também para fortalecer o impeachment? Acho que sim, Eliel, e acho que, neste particular, as pautas conservadoras, que por formação pessoal me são muito caras, já que eu sou um reacionaricíssimo, então eu acho que nesse nicho, essas pautas são especialmente importantes. Porque uma das coisas, por exemplo, que segura o Bolsonaro junto aos evangélicos, fora o fato dele ter alianças políticas com Ed Macedo, com gente da igreja, que isso também conta, e muito, não é pouco que conta, assim, ele tem aliança, ele senta lá, beija lá a mão de Valdemiro, de não sei quem, então assim, ele tem essa ligação. Mas fora isto, o que conta é que ele sempre faz referência a Deus, ele é visto como alguém que defende pautas conservadoras, ele é visto como alguém que combateu kit gay, não sei o quê. Então, assim, ele está neste campo e é óbvio que o eleitorado religioso para o qual essas pautas são importantes se vê representado no Bolsonaro. Ainda que, na prática, como eu tenho dito no MBL, muito pouca coisa tenha sido feita nesse sentido. Você não vê muitas notícias de grandes pautas conservadoras que estão sendo emplacadas no governo. Isso não acontece. Então, assim, não há muita atenção a isso. Mas existiu muita atenção a isso no discurso. Ele realmente tinha esse discurso. Eu acho que ele acredita em muita coisa que ele fala nesse sentido. Ele me parece um cara moralmente conservador, ainda que com as contradições de todo conservador. Ser conservador não é a mesma coisa que ser santo. E existe uma dose saudável de hipocrisia no conservadorismo, para mim saudável. Então, assim, ele está vinculado a essas pautas. Essas pautas têm apelo... minha filha começou a gritar aqui, chorar. Tem apelo no eleitorado evangélico e eu acho que a gente deveria trabalhá-las. Vamos lá. Qual a linha Bolsonaro vai na economia? Plano Marshall ou Guedes? O Bolsonaro vai fazer o que os militares estão propondo. Não acho que ele vai fazer o que o Guedes está propondo, embora ele esteja dizendo que o Guedes é quem manda na economia. Mas isso aí, meu amigo, o cara está dizendo, você que manda na economia, entendeu? Você manda na economia, você é o cara da economia. Qual é o plano econômico de verdade? Bora. É isso aí. Nessa sociedade... Não, pera. O MBL poderia fazer ficheiros que são muito bons, em minha opinião, sobre os grandes nomes do liberalismo brasileiro. Concordo, Luan, mas aí você vai falar com o Fred, que o Fred fica cortando a minha exuberante criatividade nos ficheiros, porque ele diz que os ficheiros não têm audiência. Então, assim, ficheiros que estão muito... Vamos falar de Joaquim Nabuco, não tem audiência. Você tem que meio que se ater à realidade do noticiário e não sei o quê. Eu não gosto. Para mim, o ficheiro tinha que ser um negócio
fora de atualidade. Esquece a atualidade, deixa lá a atualidade para MBL News, para meme, já tem muita coisa. Focar em coisas atemporais, né? Se eu quiser falar dos gregos, a noção de liberdade nos antigos, noção de liberdade nos modernos, esse tipo de coisa para mim deveria estar no ficheiro. Mas é bem verdade que a audiência é menor do que aqueles que estão enganchados com alguma autoridade. O que eu posso fazer? Né? As pessoas vivem de audiência também, né? Com o app isso vai mudar, porque aí os ficheiros que eu vou fazer no app, eu já falei, vai ser uma série sobre o conservadorismo americano, uma série sobre não sei o quê. Vai ser, não tem atualidade, não vai ter Bolsonaro. Eu não quero escrever texto nenhum sobre Bolsonaro, esquece Bolsonaro. Bolsonaro está lá, deixa ele quieto. Veja aqui em Campinas, nessa sociedade brasileira tem uma impressão que os mais simples são os que vivem mais o liberalismo. Interessante insight. Não os de extrema pobreza que precisam do Bolsa Família. Veja aqui em Campinas, na periferia, muitos têm renda formal, portanto são longe do fisco, outros têm baixa renda, são irregulares, IPTU, é isso aí, Swift. Boa intuição, bom insight. Eu não digo que eles vivem mais o liberalismo, porque o liberalismo pressupõe também uniformidade legal. O que eles vivem mais na informalidade. E com isso, o peso do Estado se lhes diminui dos ombros, digamos assim. Por outro lado, a oferta de coisas que o Estado tem, o leque de coisas que o Estado tem a oferecer como serviços essenciais e tal, também não chega a essas pessoas bem. Então, é uma via de mão dupla, né? Assim, há uma redução do peso do Estado em alguns aspectos, mas em outros não há a presença. Então, não seria exatamente a vivência do liberalismo, mas tem um sentido na sua intuição. É boa, é longo, né? Eu não li tudo, mas eu entendi o que você quis dizer. Rafael Gapke. Professor Ricardo, todo pretendente ao poder precisa de apoio de um mínimo de parcelas da sociedade. Quais são, na sua opinião, as primeiras parcelas mais ou menos homogêneas hoje no Brasil? Como estão essas parcelas alinhadas? Que excelente pergunta, boa pergunta. Cara, eu não vou lhe dar uma resposta exaustiva a isso, porque eu teria que pensar bem para assim, organizar as parcelas todas, mas vou falar algumas aqui que me ocorrem à mente. Homogêneo, não acho que tem nenhuma grande parcela do eleitorado, mas tem algumas que são relativamente homogêneas. Por exemplo, você já citou duas. O eleitorado pobre do Nordeste era, até então, homogeneamente petista, de uma maneira geral petista, né? Esse eleitorado evangélico é, de uma maneira geral, bolsonarista. E eu acho que a classe média está no processo, né, no caminho de se homogeneizar contra o Bolsonaro. Isso não aconteceu ainda, não está acontecendo, mas assim está caminhando, né? Há uma direção do processo onde vai dar. Como Sudeste, Norte, é isso. Hoje eu vejo só isso de homogeneidade, não vejo outras coisas. Existe um modo... Pera. Rani, mas você não acha que receberem fundo partidário se tornariam contraditórios em relação a serem contra o fundo partidário? Não, claro que seriam. E o problema é justamente esse. O problema é que as pessoas levantaram muito a bandeira de ser contra o fundo partidário. Para receber o fundo partidário entra-se em contradição. Dizer que eu nunca levantei essa bandeira. Eu mesmo nunca falei sobre isso. Eu só falo em Estado, em alguma coisa do MBL, mas eu não levanto essas bandeiras de austeridade nem de coisa nenhuma. Eu levanto assim a bandeira da legalidade. Eu acho que se você está numa função pública, você não deve infringir a lei. Correto, lógico. Então você tem que seguir a lei. Você não vai chegar lá e você vai meter a mão no dinheiro, que é o que a política tradicional do Brasil faz. Não é que ela usa fundo partidário, ela mete a mão, ela rouba. A expressão é essa, ela rouba. Ela vai lá e mete a mão, desvia e bota no bolso. Isso é uma coisa. Assim, isso é ilegal, isso é crime. Agora, usar dos recursos que estão à disposição, que são dados pelo Estado,
para todos os outros países, numa situação de equiparação de forças políticas. Eu não vejo problema nenhum. Não vejo problema, zero problema. E falo isso abertamente. Assim como eu falo abertamente a questão do financiamento publicitário. Uma vez eu falei isso no News, o pessoal achou que eu era quase um ladrão. Que eu disse, não, se eu fosse governante de São Paulo, por exemplo, se me tornasse governador, e o Estado de São Paulo investisse, sei lá, 100 milhões em publicidade para X veículos de mídia, eu manteria todo esse dinheiro. Não, esse dinheiro eu nem tocaria, nem cogitaria em tirar isso aí. Para mim, uma razão óbvia de sobrevivência política. No momento que você zerasse toda a verba de todos os meios de comunicação que já estão acostumados a receber a verba, esses meios de comunicação iam destruir seu governo. Ia ter notícia contra você toda hora. E não vale dizer, dar a explicação ingênua, segundo a qual, mas se você não faz nada de errado, então não tem notícia contra você. Não é bem assim. Você pode ser um verdadeiro apóstolo no poder e ainda assim os caras criarem coisas, fake news, inventa, cria qualquer coisa, um factoide, vai enfiando contra você aí. Não tem esse negócio, eu não faço nada de errado, então ninguém vai falar de mim. Vai falar sim, vai falar do mesmo jeito, fazendo ou não fazendo. Né? E, assim, se há um conúbio espúrio entre o poder público e a mídia, e de fato a mídia quer também, né? Porque se você não compra ninguém que não quer ser comprado. Como é que funciona isso? O cara oferece a verba, você diz, não quero não, porque tá me forçando. Ele tá empurrando a verba estatal aqui, mas eu recuso. A minha empresa de jornalismo não recebe verba estatal por princípio. O cara quer me dar 10 milhões para fazer aqui uma propaganda, mas não vou fazer. Não é assim, entendeu? Então, assim, tem que entender como é que a coisa funciona. Vamos lá. Existe um modo ético, na sua opinião, de usar dinheiro público que acompanha cargos eletivos para financiar e fortalecer um grupo político como o MBL? Existe. Seguir a lei. Para mim é simples assim. Siga a lei e ponto. Tiago Basso. Qual o risco de movimentos ligados ao centro, como Acredito e Renova, tomarem a frente das manifestações pró-impeachment de Huck surfar na onda? Cara, esses movimentos deveriam surfar na onda, eles deveriam tomar a frente. Mas, sinceramente, eu não sei. Eu vi a formatura do Renova, da Júlia Machado, né? A do Estudantil, que ela me convidou e tal. É bacana, eu gostei, não tenho nada contra a Renova, nem acredito, nem movimento nenhum. Eu não sei, eu não senti muito, como é que eu vou dizer, muita garra, sabe? Energia, aquele negócio de partir para cima, somos o rolo compressor, vamos derrubar o governo, é pau, é bora. Coisa que o MBL tem, né, ainda, tem menos do que tinha em 2015 e 2016. 2015 e 2016 tinha mais, tem menos já. Eu sinto a postura dos coordenadores municipais de hoje, dos coordenadores estaduais, já é bem menos aguerrida. Eu vejo isso nos grupos, tal. Às vezes eu olho as páginas, eu sinto isso, que tem menos energia. Mas ainda tem essa energia que permite que o movimento se coloque à frente das situações históricas. Eu não acho que eu Acredito e Renova tenham essa energia. Não acho. Simplesmente não acho que tem energia. Tem dinheiro, tem tudo. Vejo. Energia, entendeu? Não sei se vocês compreenderam aquilo que eu quis transmitir. Eduardo Melo. Professor Ricardo, essa vai ser a última, viu? Aí depois deixa para a próxima, e na próxima aula eu vou falar do impeachment do Bolsonaro. Na próxima eu vou falar do impeachment definitivamente. Vou começar por isso e depois eu respondo perguntas. Como é uma pauta que vai permanecer há muito tempo, não tem problema dela se tornar obsoleta. Professor Ricardo, você realmente acredita que é prudente dialogar com forças de esquerda no processo de impedimento do presidente? Veja como estamos já conversando com pessoas assumidamente de esquerda. É exemplo do professor que foi convidado para o Congresso Online do MBL. Meu medo maior é que você previu em suas aulas a colonização ideológica da direita não bolsonarista pela esquerda. Abraço. Pois é, essa é uma preocupação legítima. Tenho algumas considerações a fazer a respeito disso. Sobre o João Castro César Rocha, é o seguinte, o João Castro é um cara muito singular, porque a formação dele é muito singular. Embora ele seja um cara de esquerda, ele, na verdade, é um cara cujo trabalho profissional lhe coloca dentro de todos os meios da direita do que propriamente dentro dos meios da esquerda. Isso não,
Vou ser mais preciso. O fato dele ser professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, acho que ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o coloca no meio de esquerda. Mas ele também é há muito tempo, há muitos anos, antes inclusive do MBL existir, ele é curador da obra do José Guilherme Melchior. O João Castro é o maior especialista do Melchior no Brasil, que é um autor liberal. Do nosso campo, eu acabei de sugerir. Ele é um curador de René Girard. Ele faz uma série de trabalhos para a E-Realizações. Aquela editora, E-Realizações. Muitos de vocês têm vários livros da E-Realizações, não é isso? Pois é, ele é um dos caras responsáveis pelo catálogo da E-Realizações. Ele escreve. Então, assim, a formação dele é de esquerda, mas ele tem uma formação autoral, bibliográfica muito dentro da direita, dentro da nova direita brasileira. Então, ele é um caso singularíssimo, absolutamente excepcional. E com ele o diálogo é muito fácil, porque ele entende o nosso campo, ele respeita, ele tem um respeito moral ao campo. Você pode observar, ele não vai fazer uma acusação moral à direita como um todo. Ele não faz isso, jamais faz isso. Até porque, como eu disse, ele frequenta este ambiente, ele está dentro desse ambiente. É diferente dos grandes mandarins da esquerda mesmo. Porque assim, o João Castro, ele é um intelectual importante, ele não é um mandarim da esquerda. Dentro da esquerda, ele não é um avatar, digamos, uma pessoa, uma grande referência dentro da esquerda que todo esquerdista olha para... Ele não é isso dentro da esquerda. Agora, você pega Marilena Chaui, Paulo Arantes, Renato Janine Ribeiro, Rui Fausto, José Arthur Janotti. Esses caras são os mandarins da esquerda. Esses caras eles não vão encetar, não vão começar diálogo com o MBL jamais. Jamais não vão fazer isso. Um Olgária de Matos, um Vladimir Safat, eles não vão fazer diálogo nenhum com o MBL. Tá? Mesmo que a gente queira, eles não vão fazer, eles não estão dispostos a isso. E também não são pessoas que conhecem muito da direita. Bibliograficamente, eles não têm muito conhecimento da direita. Eles têm um conhecimento dos autores deles e um conhecimento crítico da direita, mas não assim, um mergulho profundo na seiva do que se constituiu como bibliografia na nova direita brasileira. Quanto à colonização, eu não acho que isso seja um problema tão imediato, mas é um problema de fôlego. Assim, há dois tipos de problemas. Existem problemas que são imediatos, que se você não fizer, você vai bater a cabeça na parede rápido. E há problemas de fôlego, problemas que têm cauda longa. Esse segundo problema é um problema de cauda longa. Então, isso pode acontecer com o tempo. Estou falando de anos, muito tempo. Aí pode ter realmente uma colonização da esquerda, principalmente se houver abandono das pautas. Porque o abandono das pautas faz o estreitamento da imaginação, faz o estreitamento da ambição. Né? Se o que você quer apenas é passar uma reforma administrativa bacana e conduzir o governo economicamente com racionalidade, sim, isso não lhe define nada. Você não vai para lugar nenhum com isso. Você pode fazer isso e todo o imaginário da nação ser tomado pela esquerda. Como aconteceu. E o surgimento da nova direita se deveu a este problema. Esse problema precedeu o surgimento da nova direita. Fez com que ela surgisse. Então, isto é uma coisa que pode acontecer, mas isso acontece com o tempo. Quanto a dialogar com as forças da esquerda, eu olho da seguinte maneira. Eu acho que o diálogo com a esquerda para a questão do processo de impeachment é necessário. É necessário porque você precisa ter força suficiente para emplacar isso aí na sociedade. Então, de alguma maneira, você vai ter que dialogar. Agora, você pode fazer um diálogo pragmático. Ou seja, nós temos aqui um interesse em comum. O interesse comum é esse aqui. Ok. Você fica aí, eu fico aqui, a gente trabalha pelo interesse comum. Tá bom. Um diálogo mais do que suficiente. Se quiser um diálogo mais profundo, vai ter que abrir os seus canais também. Ou seja, vai ter que fazer com que o MBL, por exemplo, seja respeitado e considerado dentro da esquerda. E não simplesmente a esquerda ser considerada no MBL. Então vai ter que abrir o seu espaço. Então, o diálogo verdadeiro é assim. Então, se abrir o seu espaço, tudo bem. Se eu fizer lá um congresso de esquerdista e botar o Kim para falar e ele for bem tratado e as pessoas reconhecerem que há um liberalismo inteligente e que ser liberal como o Kim
não é ser machista, não é ser fascista, não é ser escroto, não é não gostar de pobre, não é querer que o negro se lasque. Por aí vai. Se o cara reconhece isso, ele não faz julgamento moral negativo, ele simplesmente diverge respeitando a posição do adversário, e se ele abre o canal e o espaço dele, aí você tem diálogo real, diálogo genuíno com a esquerda brasileira. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o que vai acontecer é uma conjunção de interesses momentâneos pela saída do Bolsonaro, pelo derretimento do governo Bolsonaro, que, volto a repetir, é uma coisa que ocorre no nosso campo. Então não imaginem vocês que se a esquerda voltar em 2022, ela vai puxar o MBL, botar o MBL abraçadinho aqui e dizer, vamos criticar o Lula. Não vai fazer isso. Mesmo a esquerda que não é lulista. Mesmo a esquerda que não é lulista, se PT voltar, vai dizer, é isso aí, contra o golpe, beleza. É isso aí que vai acontecer. Não imagine que vai ser outra coisa. Foi a Pri... Que Pri? Como assim? Ele mandou para mim. É em privado. Pri? Que Pri, pô? Não tem Pri. O barulho aqui foi minha filha, Aisha. Qual o primeiro livro que ele falou que o liberalismo antigo moderno? Vamos lá. Última pergunta, essa aqui, que já até passou da hora. Rafael Gapski. Professor, você já afirmou sua adesão, não sei se de que modo condicionada, à Sharia. Sim, né? Se precisasse nomear uma mudança legal no Brasil factível e benéfica para a boa situação concreta que se aproxime, mesmo que pouco a Sharia, qual seria? Outra pergunta interessante. Você tem boas perguntas, Rafael Gapski. Então, a Sharia é um modelo realmente muito distante do modelo legislativo brasileiro, mas eu posso dizer que, do ponto de vista moral, todas as pautas mais conservadoras, pautas de costume que tendam numa direção conservadora, tendem numa direção da Sharia. Porque a Sharia é, obviamente, para os nossos padrões, muito conservadora, né? Tremendamente conservadora, porque ela é um arcabouço legal pré-moderno. Ela é muito anterior à modernidade. Então, ela não passa pelo crivo da compreensão moral criada no iluminismo, da compreensão do que é o Estado e do que deve ser o arcabouço jurídico para tutelar as ações individuais, né, no Estado iluminista e pós-iluminista, modelo de política que eles criaram, do qual vem o liberalismo, vem o socialismo e por aí vai. Quer dizer, a Sharia não, a Sharia é uma realidade pré-moderna, então ela é outra coisa, ela se baseia numa outra compreensão, ela é uma expressão da teologia política islâmica, teologia esta que foi quebrada, no caso da cristã e também da judaica, no processo da modernidade, com o advento da modernidade, com Hobbes, depois com Locke, Jean Baudin, Maquiavel, esses autores todos, eles romperam uma certa noção de teologia política que trata disso com muita minúcia. É o Leo Strauss, né? O Leo Strauss dedicou a vida inteira dele a esse ponto. O Mark Lilla também escreve sobre isso no livro dele, The Stillborn God. É um tema bem profundo, mas é isso. Assim, todas as pautas morais mais conservadoras teriam algo do espírito da Sharia, digamos assim. Bom, tem mais pergunta, mas já estamos às